Desvende os segredos da terra brasilis com André TV. Embarque conosco em uma fascinante jornada pelas páginas de As Singularidades da França Antártica, a obra que lançou um olhar pioneiro sobre o Novo Mundo. Através da pena curiosa e detalhada de André TV, um cosmógrafo real que viveu no turbilhão do século XVI, você será transportado para a exuberante e desconhecida terra que hoje chamamos Brasil. TV, um homem de seu tempo, imerso no espírito das grandes descobertas, nos legou um relato vívido e singular. Suas observações sobre a natureza exuberante, os costumes dos povos originários e os primeiros embates coloniais, Zecon até hoje, tornando sua obra uma peça fundamental para compreendermos as raízes da nossa história e literatura. As Singularidades da França Antártica não é apenas um documento histórico, é uma janela para a mentalidade de uma época e um testemunho do encontro entre culturas. Quer aprofundar ainda mais essa experiência enriquecedora? Convidamos você a ter em mãos a beleza da edição física desta obra-prima. Adquira seu exemplar através do link seguro e confiável que deixaremos na descrição deste vídeo e enriqueça sua biblioteca pessoal com o tesouro da literatura brasileira. Afinal, uma biblioteca é um universo particular de saberes e descobertas, um lar para mentes curiosas como a sua. Agradecemos imensamente por sua visita ao nosso canal. Esperamos que este resumo desperte em você a sede pelo conhecimento e a paixão pela leitura. Desejamos uma excelente imersão nas palavras de André TV e o convidamos a explorar os demais vídeos do nosso canal, onde outras histórias e saberes aguardam por você. Boa leitura! A obra As Singularidades da França Antártica, original, Les Singularités de la France Antarctique, escrita por André TV em 1557, é um dos primeiros relatos etnográficos e naturalistas sobre o Brasil, fruto da expedição francesa ao território da Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro, durante a tentativa de colonização francesa liderada por Villegaignon. A obra é organizada em forma de crônicas e descrições que abrangem desde a fauna, flora, costumes indígenas, até informações geográficas e religiosas. Como o texto original é composto de capítulos curtos e temáticos, pode ser agrupado por núcleos temáticos para facilitar a compreensão e análise. Parte I. A jornada de fé e descobrimento de André TV, a França Antártica e seu chamado. Capítulo 1. A voz do chamado, o início da aventura. Em meados do século XVI, no coração de uma Europa dividida entre o fervor reformista protestante e a firmeza da contra-reforma católica, o frade franciscano André TV, natural de Angoulême, vislumbrou no Novo Mundo não apenas uma terra exótica e misteriosa, mas um campo fértil para os ideais de fé, conhecimento e civilização. Era um tempo em que o descobrimento do Brasil ainda era recente, e os relatos que chegavam à Europa despertavam mais espanto do que compreensão. TV, com espírito missionário e intelectual, embarcou rumo ao litoral do que ele chamaria de França Antártica. Ele mesmo relata, em tom solene e justificador, os motivos que o levaram a escrever sua obra. Eu, que por disposição divina fui conduzido às longínquas regiões do mundo austral, não pude deixar de admirar as maravilhas que ali encontrei. E tendo regressado à França com vida, senti-me impelido a compartilhar com meus compatriotas tudo aquilo que os olhos viram e o espírito não pode calar. TV. Singularidades, capítulo 1. Este primeiro trecho já revela a intenção superior com que TV se coloca. Sua jornada não é mero relato de viagem, mas quase uma missão inspirada pela providência. Seu papel é semelhante ao de um novo evangelista, trazer à luz aquilo que está oculto aos olhos da cristandade europeia. TV acompanhou a expedição francesa comandada por Nicolau Durand de Villegaignon, em 1555, rumo à Baía de Guanabara, onde tentava fundar uma colônia francesa que pudesse rivalizar com o domínio português. Ali, no coração do atual Rio de Janeiro, se ergueria, por breve tempo, a França Antártica, um experimento colonial e religioso com ambições tão ousadas quanto frágeis. Capítulo 2. Um novo mundo à beira da fé e da razão. A localização da França Antártica, segundo TV, é abençoada pela natureza e pelo clima, o que reforça, em sua visão, os propósitos divinos para aquela terra. Ele descreve a região com vivacidade. Não há lugar mais cantador sob os céus do Criador do que a enseada onde lançamos nossas âncoras, cercada de montanhas verdes,
águas doces em abundância, e o solo tão fértil que mal se lança a semente e já brota com vigor. TV. Singularidades. Capítulo 3. A Baía de Guanabara é pintada quase como um Éden redivivo. Para TV, não se tratava apenas de uma paisagem exuberante, mas de um espaço de oportunidade espiritual. Um lugar onde a cristandade poderia recomeçar, purificar-se e estender sua missão entre os povos pagãos. Neste ponto, o autor entrelaça a geografia com a teologia. A natureza, ordenada por Deus, revela sinais que ali o homem europeu, guiado por fé e razão, poderá prosperar. É a ideia do terceiro mundo cristão, após Jerusalém e Roma. Capítulo 3. A Bíblia e os antigos nas terras tropicais. Um dos recursos mais poderosos usados por TV para justificar sua obra é a constante comparação das terras brasileiras com o que há nas escrituras sagradas e nos autores clássicos da antiguidade. Ao escrever sobre o Novo Mundo, ele o inscreve no velho livro do mundo conhecido. Por exemplo, TV compara a fauna brasileira a passagens bíblicas. Ali, como no deserto de Judá, víamos serpentes rastejantes, cuja aparência enchia de pavor, mas cuja pele servia aos nativos como ornamento. E quantas vezes não me lembrei de Isaías, ao contemplar os céus trovejantes daquelas regiões. TV. Singularidades. Capítulo 5. Ou ainda, tal como os profetas encontraram retiro nos desertos, os eremitas dessa terra, se vierem a existir, terão na vastidão verde do Brasil seu novo mosteiro. TV. Singularidades. Capítulo 6. Ele também utiliza referências da geografia de Ptolomeu, da história de Plínio e das viagens de Marco Polo para dar legitimidade à sua narração. Isso era uma prática comum nos relatos de viagens da época, reforçar o testemunho pessoal com a autoridade de textos clássicos. O Novo Mundo precisava ser lido com os olhos do Velho Mundo para ser compreendido pelos leitores europeus. Capítulo 4. Uma missão humanista e evangélica. Mas o coração do projeto de TV está em sua intenção evangelizadora e humanista. Ele vê os povos indígenas, em especial os tupinambás, como almas em estado natural, ainda sem a corrupção dos vícios europeus, mas também sem a luz da salvação. Assim, sua missão é dupla: observar e converter. Estes povos são como os filhos de Adão antes da queda. Andam nus, não conhecem a malícia, mas também não conhecem a graça. Por isso, a maior obra que ali se pode fazer é plantar o nome de Cristo no coração daquelas gentes. TV. Singularidades. Capítulo 4. A visão de TV mistura admiração e paternalismo. Os indígenas são retratados como nobres selvagens, em estado de inocência natural, mas necessitados da luz da fé cristã. Esta ideia ecoa o humanismo renascentista que via no conhecimento e na religião os pilares para levar o homem à sua dignidade plena. Mais adiante, o autor reforça sua convicção de que o Novo Mundo é o campo de batalha espiritual entre a verdade e o engano. Ali, o diabo tem reinado por séculos no silêncio das matas. Chegou a hora de levar o incenso das igrejas àqueles tempos verdes, onde ainda se ouvem os cânticos aos falsos deuses. TV. Singularidades. Capítulo 6. Capítulo 5. O escritor como testemunha do milagre. A obra de TV não é, portanto, um simples relato científico ou etnográfico. Ela é uma testemunha espiritual, um diário de missão, um canto à providência e uma denúncia contra o abandono das almas que ali vivem sem batismo. O frade franciscano reconhece as dificuldades da viagem, os perigos enfrentados, mas reforça que tudo foi providencial. Se vivi, foi porque Deus quis que minha pena escrevesse o que meus olhos viram. Se voltei, foi para que vós soubesses que há, do outro lado do mar, um povo que espera pela salvação. TV. Singularidades. Capítulo 2. O autor se apresenta como um profeta moderno, um cronista do além-mar, chamado a registrar não apenas para informar, mas para convocar seus leitores ao engajamento com a causa colonial e evangelizadora. Comentário final. A primeira parte, um convite à conversão e à descoberta. A parte da obra de André TV, como analisamos, cumpre múltiplas funções. Serve de introdução geográfica e cultural, mas também estabelece o tom espiritual e teológico da obra. É um convite ao leitor francês para reconhecer a importância estratégica e espiritual da França Antártica. Seu estilo é híbrido, mesclando observação empírica, referência erudita e fervor religioso.
Ele apela ao ethos cristão de seu tempo para justificar não apenas a viagem, mas a própria escrita do livro. O Novo Mundo, para ele, não é uma novidade em si, mas uma extensão do drama bíblico da salvação humana. As citações bíblicas, as referências a Isaías, aos profetas, a geografia de Ptolomeu e ao humanismo renascentista demonstram que teve se esforça por construir um discurso legitimado sobre todos os aspectos da cultura letrada da época. Por fim, essa primeira parte da obra estabelece a estrutura de sentido que guiará toda a narrativa posterior. O Novo Mundo não é apenas uma terra por explorar, mas um espelho da alma europeia em busca de redenção, conhecimento e domínio espiritual. Parte 2. A Terra e sua Ordem. Geografia Sagrada da França Antártica. Capítulo 1. A moldura da criação. O relevo da Terra Prometida. Ao avançar em sua descrição das terras brasileiras, André Tevet transfere o entusiasmo do missionário para o olhar do naturalista. Mas, como é típico de sua época, as observações da natureza não são apenas constatações objetivas, mas interpretações de uma criação orientada pela providência divina. Para ele, a geografia da França Antártica não é acidental. Ela é o cenário preparado por Deus para o florescimento de um novo povo. Logo ao ancorarmos, deparou-se aos nossos olhos uma das mais belas enseadas que homem algum poderia desejar. Rodeada por montes de vegetação viva, ela se abre em braços como quem acolhe peregrino fatigado. Singularidades. Capítulo 7. A Baía de Guanabara, que Tevet descreve com entusiasmo, é tratada como uma moldura natural para a instalação da colônia. As montanhas ao redor, chamadas de morros em sua linguagem, são comparadas a muralhas naturais, que protegem e embelezam o território. Jamais vi, nem em meus anos de passagem por Constantinopla ou por Nápoles, colinas tão verdes, alinhadas como sentinelas em torno de um vale de águas. Singularidades. Capítulo 7. O autor faz questão de frisar que essas formações não têm o aspecto árido das serras europeias. Elas são revestidas de densa vegetação, o que reforça o contraste com as paisagens mais áridas do Mediterrâneo e contribui para a imagem do Brasil como terra fértil e providencial. Capítulo 2. Os rios do Éden, abundância e fertilidade. O frade dedica boa parte de seus capítulos iniciais à geografia local à descrição dos rios que cortam a terra. Ele não apenas os nomeia, quando possível, mas os descreve quanto à largura, profundidade, sabor da água e papel na vida dos habitantes. Ali, em cada vale, corre um rio de águas doces, límpidas como cristal, e de tão abundantes que não é possível contar-lhes os braços. Singularidades. Capítulo 8. Essas águas têm múltiplos usos: abastecimento, pesca, navegação em canoas indígenas, irrigação de plantações. Mais ainda, para Tevet, os rios brasileiros lembram os 4 rios do paraíso descritos no Gênesis: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Parece-me que, se Deus criou no início 4 rios que banhavam o Éden, não seria desatino crer que aqui ele lançou outros tantos para sustentar uma nova esperança. Singularidades. Capítulo 8. A imagem é clara. O Brasil é um Éden redivivo, um espaço de recomeço espiritual e material para a cristandade europeia. Capítulo 3. Climas e estações. A harmonia dos céus com a terra. Tevet se dedica, a seguir, à descrição do clima e das estações. Ele nota com admiração que as estações do ano são menos rigorosas do que na Europa e que a constância das temperaturas contribui para a boa disposição dos corpos e dos espíritos. O ar é tão doce que mesmo o velho doente sente-se revigorado. Não há ali os frios que cortam como lâminas nem os calores que afligem os desertos do Oriente. Singularidades. Capítulo 9. Ele observa que não se distinguem claramente as 4 estações, como na Europa, mas que há alternância entre períodos de chuva e estiagens. A vegetação permanece verde durante o ano todo, e as frutas se sucedem sem grandes pausas. Para ele, esse clima é ideal para a vida humana. Ali, a terra não conhece a morte. Tudo cresce, tudo floresce, e o homem, não raro, vive 100 anos com saúde, o que não é coisa pequena diante de nossas enfermidades europeias. Singularidades. Capítulo 10.
Essa eterna primavera é mais uma prova, aos olhos do frade, de que aquele território foi abençoado para uma missão maior. Capítulo 4. As ilhas, baías e portos, promessas de domínio e refúgio. A descrição geográfica prossegue com as ilhas que pontiam a costa e os portos naturais, onde os navios podem atracar com segurança. TV demonstra conhecimento prático de navegação ao citar a profundidade das águas, a posição dos recifes e os ventos predominantes. A Baía de Guanabara-Sique é ornada de tantas ilhas que mais se parece com uma colcha bordada por mãos divinas. Cada uma é um retiro possível, um mosteiro à espera de monges. Singularidades, capítulo 11. Essa imagem das ilhas como mosteiros naturais reforça a ideia de que o Brasil é terra de missão espiritual. Também aparece a função militar e estratégica das ilhas, que podiam servir de base para resistir aos portugueses ou aos nativos hostis. Além disso, a possibilidade de fundar cidades costeiras é exaltada. Não há quem ali pise e não pense em erguer muralhas, templos e escolas. A própria terra parece chamar pelo homem civilizado. Singularidades, capítulo 12. Capítulo 5. As riquezas minerais, pedras, sal e outras promessas da terra. TV não se limita à superfície. Ele também descreve o subsolo da França Antártica, referindo-se a pedras preciosas, metais, sal e outras riquezas naturais. Mesmo que suas observações sejam por vezes fantasiosas, elas revelam o desejo europeu de encontrar fontes de riqueza e comércio. Vi pedras brilhantes nas margens dos rios, que reluziam ao sol como se fossem ametistas, e colhi com minhas mãos sal grosso junto ao mar, tal como se faz na Bretanha. Singularidades, capítulo 13. A referência à Bretanha mostra o esforço de TV em traduzir o mundo novo em termos do mundo velho. A natureza brasileira é avaliada segundo critérios econômicos e religiosos. Se há pedras preciosas, sal, madeira nobre, então há valor comercial e também legitimidade divina. Capítulo 6. A terra e os franceses, fundações e promessas. Finalmente, TV descreve a fundação das primeiras fortificações francesas na região, especialmente o Forte Coligny, construído por Villegaignon. O frade franciscano, embora crítico em certos aspectos ao comando militar, reconhece a importância daquela base. Foi sobre uma ilhota segura, de pedras firmes, que lançamos as primeiras pedras do que viria a ser uma nova França. E quem sabe se não ali nascerá um dia uma cidade mais bela que Paris. Singularidades, capítulo 14. TV liga novamente o espaço físico à promessa espiritual. A base militar é também um altar para a fé cristã reformada e católica, já que na França Antártica conviviam católicos e huguenotes. Para ele, os alicerces físicos e os alicerces espirituais devem caminhar juntos. O que começamos com armas, devemos completar com livros e cruzes. Singularidades, capítulo 14. Comentário final. A geografia como teologia, a terra a ser redimida. Nesta segunda parte da obra, TV oferece muito mais do que dados geográficos. Ele interpreta o espaço como uma revelação. Cada relevo, rio, ilha ou fruto é um sinal. A natureza fala, e o homem deve escutá-la com ouvidos espirituais. A terra é bela, fértil, rica, mas não está completa. Falta-lhe o homem europeu para governá-la e a cruz para santificá-la. A geografia descrita por TV é, portanto, uma geografia providencial. Ele não vê o Brasil como uma terra selvagem apenas, mas como uma tábua em branco que aguarda ser escrita pela civilização cristã. Suas comparações com o Éden, com o Gênesis, com cidades europeias, com as rotas de Ptolomeu servem para dar um sentido universal à terra local. Ao mesmo tempo, TV é profundamente influenciado por seu tempo. Suas descrições são marcadas por uma combinação de observação e imaginação, etnografia e escatologia, natureza e teologia. Sua obra não é um mapa topográfico, mas um mapa espiritual. O novo mundo é o palco de uma nova história de salvação. Parte 3. A vida natural da Terra. Fauna e flora do Brasil segundo André TV. Capítulo 1. Animais da Terra, entre o assombro e a utilidade. Ao avançar em sua descrição do território da França Antártica, André TV volta seus olhos para os animais que habitam a terra brasileira.
Com espírito de cronista renascentista, ele busca registrar aquilo que seus contemporâneos jamais viram ou sequer imaginaram. Mas não faz apenas com intuito descritivo. Em cada criatura ele busca sinais da natureza, da criação e da utilidade humana. Há nesta terra certas criaturas tão diversas daquelas que temos na França, que bem se poderia crer que se trata de um outro mundo, com leis e formas próprias, que escapam às doutrinas naturais conhecidas. Singularidades. Capítulo 15. Entre os primeiros animais descritos estão os tatus, os tamanduás, as preguiças e os macacos, que causam especial espanto ao frade francês. Sobre o tatu, escreve: encontrei um animal de corpo revestido de uma couraça tão dura quanto o ferro de nossas armaduras, e ainda assim ágil e veloz ao ponto de se enterrar na terra como uma topeira. Singularidades. Capítulo 16. O tamanduá-bandeira, por sua vez, lhe parece fantástico. Outro bicho a que traz um focinho alongado como trombeta, e dele se serve para sugar as formigas que são aos milhares nestas terras. Não tem dentes, mas sua língua é viva como serpente. Singularidades. Capítulo 17. Cada animal é descrito com surpresa, mas também com um olhar voltado à sua possível utilidade: carne, couro, transporte, caça. É a visão utilitarista que ainda sobrevive do período medieval, mas já em transição para a ciência moderna, que busca classificar e comparar. Capítulo 2. As aves do paraíso tropical. Entre os seres que mais fascinam TV estão os pássaros brasileiros, de plumagens coloridas, cantos variados e comportamentos peculiares. Ele dedica páginas e páginas à descrição de espécies como o tucano, a ararinha, o papagaio e os colibris, aos quais chama passarinhos relâmpagos. Jamais olhos europeus viram tamanha diversidade de plumagens. Há aves azuis como o céu, verdes como a esmeralda, vermelhas como o sangue de Cristo. Singularidades. Capítulo 18. Do tucano, escreve: tem o bico tão desmedido que mais parece feito de madeira pintada, porém, leve como pena, e se alimenta de frutos e pequenos insetos, com o qual sustenta sua alegre natureza. Singularidades. Capítulo 19. As aves, para TV, são símbolos da beleza natural da criação e também, por vezes, de mensageiros espirituais. Ele chega a sugerir que Deus pintou os pássaros da América com mais liberdade do que os europeus, como se o Criador tivesse experimentado mais exuberância ao criar aquele continente. Capítulo 3. Criaturas das águas, peixes, monstros e maravilhas. Os peixes e seres aquáticos também ocupam lugar de destaque em sua descrição. TV observa que os rios e mares do Brasil oferecem mais do que alimento, oferecem fascínio e temor. Relata encontros com raias gigantes, tubarões, peixes-boi e cavalos marinhos, estes últimos apresentados como bichos de fábula tornados reais. Vi com meus olhos um peixe maior que uma canoa, que saltava como golfinho e tinha barbatana em forma de asa. E também outro, cujos olhos eram maiores que os de um boi. Singularidades. Capítulo 20. Sobre os peixes-boi, escreve: chamam-lhe peixe-boi, pois pasta algas como gado e geme como quem sente dor. Seu couro serve para botas resistentes e sua carne é tão nutritiva quanto a do porco. Singularidades. Capítulo 21. Muitos dos relatos são mistos de observação direta e interpretação fabulosa, como era comum nos livros de viagens do século XVI. Ainda assim, há um esforço claro de compreensão empírica, sinal dos tempos do Renascimento. Capítulo 4. As serpentes e os temores do chão. TV também dedica atenção a serpentes, lagartos e outros répteis, que lhe causam temor, mas também respeito. Ele fala de cobras de tamanho espantoso, que matam por veneno ou por constrição, e de sapos que parecem pequenas abóboras com olhos. Há serpentes que se escondem sob as folhas como traidores, e outras que se erguem como bastões, com óleo de fogo e língua de 2 pontas. Singularidades. Capítulo 22. Ele também comenta a existência de venenos extraídos dessas criaturas, se usados pelos indígenas na caça e na guerra. Mas observa que muitos desses animais, embora perigosos, são menos letais do que se supõe. Nem todas são mortíferas. Há entre elas as que apenas assustam, mas não fazem mal. Deus não envia o mal sem antes oferecer um antídoto. Singularidades. Capítulo 22. Essa frase mostra como, mesmo diante do medo,
TV interpreta a natureza como parte de um projeto divino ordenado, onde há equilíbrio entre ameaça e remédio. Capítulo 5. O mundo vegetal. Árvores, flores e frutas. Se a fauna o espanta, a flora o deslumbra. A exuberância das árvores, a altura das palmeiras, o perfume das flores, a doçura das frutas, tudo é tratado com um misto de entusiasmo e reverência. As árvores ali não crescem, mas sobem como torres. Os galhos mais altos beijam as nuvens, e seus frutos, pendendo como lâmpadas, nutrem os homens e os animais. Singularidades. Capítulo 23. Entre os vegetais, Tevé destaca: pau-brasil, árvore nobre de onde se extrai tinta vermelha. Mandioca, raiz base da alimentação indígena. Tabaco, planta fumada em rituais e curas. Cocô e palmeiras, múltiplos usos alimentares e utilitários. Sobre o pau-brasil, escreve: dela se tira tinta de vermelho intenso, que existe ao tempo e que é procurada pelos tintureiros de toda a Europa. Suas lascas são mais valiosas que o ouro. Singularidades. Capítulo 24. E sobre a mandioca. Com esta raiz se prepara pão, que os selvagens consomem diariamente. Ralada e cozida, transforma-se em farinha mais leve que a de trigo e mais durável ao tempo. Singularidades. Capítulo 25. O autor também observa o uso medicinal de muitas plantas, mesmo sem conhecer sua farmacologia. Há referência a ervas que curam febres, outras que cicatrizam feridas e algumas usadas em rituais sagrados pelos nativos. Capítulo 6. O Jardim da Criação. Teologia da Natureza. TV interpreta toda essa abundância não como acaso, mas como sinal providencial. Para ele, a fauna e a flora brasileiras são testemunhos vivos da generosidade divina. Não há canto da terra que não cante o Criador. Nos cantos das aves, no perfume das flores, no rugido dos ventos, ouve-se a voz de Deus chamando os homens à contemplação. Singularidades. Capítulo 26. Mais do que descrever, o autor interpreta. O Brasil é uma imagem do paraíso original, onde a natureza ainda conserva algo de seu estado primordial. Ao europeu que vive em cidades empedradas, TV oferece a imagem de um mundo onde a vida pulsa livre, forte e próxima da origem divina. Comentário final. A natureza como livro da criação. A parte terceira de As Singularidades da França Antártica é uma das mais ricas em termos literários simbólicos. André TV não é um biólogo moderno, mas um cronista do mundo visível e invisível. Ele vê na natureza brasileira não apenas o exótico, mas o espiritual. Cada animal, flor ou fruta é um sinal, um emblema, um chamado. Sua descrição da fauna e da flora mistura. Observação direta, ele viu, tocou, experimentou. Comparação erudita, cita autores clássicos e santos. Interpretação simbólica, vê figuras cristãs em plantas e animais. A fauna revela tanto poder quanto a ordem divina. A flora, por sua vez, revela a beleza e a utilidade. O autor está convencido de que a natureza brasileira foi talhada por Deus para acolher um novo povo cristão. Ao final, TV não entrega um catálogo científico, mas um hino à criação. Seu livro, à semelhança do Gênesis, começa pela terra, passa pelos animais e prepara o leitor para compreender o homem, o indígena, o europeu, o missionário, nesse grande drama cósmico. Parte 4. O outro e sua ordem. Costumes, práticas religiosas sociais dos povos indígenas. Capítulo 1. O primeiro contato, o rosto nu do selvagem. Ao descrever os habitantes da terra que veio conhecer, André TV adota um tom que mescla fascínio, espanto e julgamento. Ele encontra nos povos indígenas, especialmente os tupinambás, traços que o impressionam por sua singularidade e simplicidade. O primeiro contato é marcado por surpresa e tensão, mas também por uma sensação de humanidade comum. Os homens andam-nos como ao sair do ventre materno, e suas mulheres, com pudor mais natural que aprendido, cobrem-se apenas de folhas e penas. E ainda assim, andam com dignidade, sem se envergonhar do corpo que Deus lhes deu. Singularidades. Capítulo 27. Esse trecho ilustra bem a postura de TV.
Ele não condena a nudez, mas a enxerga como sinal de um estado primitivo, uma humanidade ainda antes do pecado, ou, talvez, ainda sem conhecimento da graça. A ausência de roupas e de normas europeias é lida por ele como inocência e ignorância ao mesmo tempo. Os indígenas não são diabólicos, mas como crianças grandes, necessitadas de tutela cristã. Capítulo 2. Laço de sangue e organização tribal. Tevé passa a relatar as estruturas familiares e sociais. Observa que os indígenas se organizam por parentesco, por grupos tribais que compartilham alimentos, tarefas, território e rituais. O chefe da tribo, Morubixaba, não é um tirano, mas uma espécie de guia e árbitro. Cada aldeia tem seu ancião, mais respeitado pela sabedoria que pela força. Os jovens o escutam como aos ventos antigos, e suas palavras são lei, sem nunca precisarem de espada. Singularidades. Capítulo 28. A hospitalidade é uma virtude destacada. O estrangeiro que chega é acolhido, alimentado e até convidado a partilhar da casa e da mulher, o que causa enorme espanto no frade. Convidaram-me, certa vez, a deitar com a mulher do chefe, como sinal de aceitação. Recusei, por minha fé e vocação, mas compreendi que ali se tratava de costume, não de pecado. Singularidades. Capítulo 28. Essa compreensão cultural rara para a época demonstra o esforço de Tevé em entender antes de julgar, ainda que jamais relativize sua visão cristã da moral. Capítulo 3. Alimentação, caça e rituais da subsistência. A vida cotidiana dos indígenas é descrita com atenção. Tevé observa o preparo de alimentos, o uso da mandioca, a caça de animais, a pesca com redes e flechas. Admira a destreza dos corpos, a leveza dos movimentos, a resistência física. Correm por horas sem descansar, nadam como peixes, sobem árvores como macacos e ainda assim parecem sempre dispostos ao canto e à dança. Singularidades. Capítulo 29. Sobre alimentação. Observa. Preparam o pão de mandioca como quem conhece a alquimia. Um simples tubérculo, quando lavado e ralado, transforma-se em alimento durável, que não embota o estômago nem turva o espírito. Singularidades. Capítulo 30. A caça, por sua vez, é marcada por cerimônias e ensinamentos. Os mais velhos orientam os jovens sobre como emboscar animais, respeitar os ciclos da mata e utilizar todas as partes do corpo da presa. Capítulo 4. A fé dos nativos, crenças, espíritos e ritos. Tevé dedica especial atenção à religião dos indígenas, ainda que a nomeie como superstições ou enganos do demônio. Ele reconhece, contudo, que há uma busca sincera pelo transcendente por meio de cantos, danças e invocações. Creem em espíritos que habitam as árvores, os ventos e as pedras, e oferecem a eles tabaco e sangue, esperando proteção contra doenças e mau tempo. Singularidades. Capítulo 31. Fala dos pajés, a quem chama de feiticeiros, como figuras de respeito e autoridade espiritual. São homens velhos, de olhos fundos, que falam com o invisível. Curam doenças com folhas, cantam aos céus e invocam deuses que não conhecemos. Singularidades. Capítulo 32. Ainda que rejeite suas crenças como falsas, Tevé não ignora a complexidade do sistema simbólico indígena. Vê ali uma disposição religiosa natural, que poderia ser convertida ao cristianismo com esforço e paciência. Capítulo 5. A guerra e o canibalismo, espanto e julgamento. O aspecto mais polêmico da descrição de Tevé diz respeito à guerra intertribal e ao canibalismo cerimonial. Ele observa que os tupinambás mantêm guerras frequentes com tribos rivais, como os tamoios, e que, ao capturar prisioneiros, os tratam como troféus, em certos casos, os devoram em rituais públicos. Vi com meus olhos um homem ser assado lentamente em brasa, enquanto mulheres e crianças cantavam à sua volta, celebrando a coragem do guerreiro vencido. Singularidades. Capítulo 33. Tevé, horrorizado, não consegue conciliar tal prática com a imagem de humanidade que vinha desenhando. Para ele, o canibalismo é o sinal mais claro da queda e da cegueira espiritual. Ali percebi o quanto ainda estavam distantes da verdade, pois ninguém que conheça Cristo poderia comer a carne do semelhante com alegria. Singularidades. Capítulo 33. Apesar da condenação moral,
O frade também tenta explicar o canibalismo como prática simbólica, a ingestão do inimigo como forma de absorver sua força e coragem. Isso revela uma tentativa incipiente de antropologia cultural, ainda que moldada pelos parâmetros da fé cristã. Capítulo 6. A dança, a música e o corpo, expressão da alma indígena. Teve dedica belas páginas à descrição das festas, danças e cantos dos nativos. Admira sua musicalidade, seu ritmo natural, sua expressão corporal. Quando dançam, não tocam o chão, flutuam como folhas ao vento. E seus cantos, mesmo sem palavras nossas, dizem mais do que muitos sermões. Singularidades, capítulo 34. As danças têm função social, religiosa, curativa e militar. São realizadas em roda, com instrumentos rústicos de percussão, com movimentos que imitam animais, gestos de caça e rituais de cura. A dança é também um instrumento de sedução, de iniciação dos jovens e de união da tribo. As jovens dançam diante dos rapazes para mostrar seu vigor, e os velhos observam com olhos sábios, pois sabem que ali se forja o futuro da nação. Singularidades, capítulo 34. Para Teve, o corpo do indígena, mesmo nu, é carregado de simbologia e linguagem. A ausência de vestes não significa ausência de cultura, mas outro tipo de código, mais gestual, mais natural. Comentário final. O espelho do europeu, o indígena como alteridade e desafio. A parte 4 da obra de Teve revela seu maior desafio, compreender o outro sem negá-lo, mas sem abdicar de sua fé. Os indígenas, para ele, são espelho e abismo. Espelho, porque revelam a humanidade comum. Abismo, porque expõe o quanto a cultura cristã é apenas uma entre outras. Teve oscila entre a admiração e o repúdio, entre o desejo de converter e o impulso de julgar. Ele reconhece valores nos costumes indígenas, coragem, lealdade, hospitalidade, amor à natureza, mas não pode aceitar o canibalismo, a poligamia, os rituais aos espíritos. Sua obra, nesse sentido, é um documento de transição histórica, entre a condenação medieval do pagão e o interesse moderno pelo diverso. Há momentos em que Teve se aproxima do etnógrafo, noutros, do pregador. A cultura indígena é, para ele, tábua ricamente pintada, mas ainda sem a luz da fé. E é a essa fé, católica, europeia, franciscana, que ele deseja conduzir. Parte V. Os tempos de tumulto, conflitos, desafios e disputas na França Antártica. Capítulo 1. O sonho da colônia, esperança e incerteza. A aventura da França Antártica nasce de um sonho duplo, a expansão do reino francês e a propagação da fé cristã reformada. André Teve, embora franciscano, relata com realismo as esperanças e os medos dos colonos. Chegamos cheios de fé e armas, com o desejo de erguer uma nova Jerusalém. Mas logo percebemos que a terra, por mais bela, não é dócil como se pensava. Singularidades, capítulo 35. Desde o início, a convivência entre huguenotes e católicos se mostra tensa, minando a unidade necessária para resistir aos ataques externos. Capítulo 2. Divisões internas, fé, poder e disputas religiosas. A presença de grupos religiosos distintos, católicos, representados por padres franciscanos como Teve, e protestantes, principalmente huguenotes liderados por Villegaignon, cria uma atmosfera de conflito ideológico. O mesmo altar servia ora para missa, ora para culto sem cruz. A fé era um campo de batalha quase tão cruel quanto as armas. Singularidades, capítulo 36. Teve lamenta as discórdias, que fragilizam a colônia e dificultam alianças com os indígenas. Ele vê nelas um pecado que mina a obra de Deus. Capítulo 3. A resistência indígena e as alianças estratégicas. Enquanto os franceses disputam entre si, os povos indígenas, astutos, escolhem seus aliados conforme interesse. Alguns grupos apoiam os franceses, outros os portugueses. Os tamoios, aliados dos franceses, são ferozes na guerra, mas sua fidelidade depende do proveito e da justiça recebida. Singularidades, capítulo 37. Teve descreve episódios de combates violentos, cercos e emboscadas, onde a astúcia indígena se alia à tecnologia europeia.
Capítulo 4. A chegada dos portugueses. Início da guerra. A presença portuguesa no Brasil, especialmente com a fundação de São Vicente e São Sebastião, do Rio de Janeiro, torna-se uma ameaça inevitável. O embate entre franceses e portugueses é marcado por batalhas pelo controle da Baía de Guanabara. Quando a frota lusitana aportou, vimos que a paz estava perdida. As armas falaram mais alto que as palavras, e o sangue foi derramado em nome da coroa e da cruz. Singularidades. Capítulo 38. TV acompanha os conflitos, descrevendo os ataques às fortificações francesas, a resistência dos colonos e a dificuldade em manter suprimentos. Capítulo 5. O cerco e a queda da França Antártica. O cerco português à fortaleza de Vlegaí é implacável. A escassez de mantimentos, a doença e as desavenças internas enfraquecem a resistência francesa. O forte, antissímbolo de esperança, tornou-se uma prisão de medo e morte. Muitos abandonaram a fé, outros se entregaram à desesperança. Singularidades. Capítulo 39. A conquista portuguesa se dá, finalmente, com a expulsão dos franceses e o fim do sonho da colônia protestante no Novo Mundo. Capítulo 6. Reflexões finais de TV. Lições da queda. Em seu relato, André TV não esconde pesar pela perda da colônia, mas aponta que as divisões internas e a falta de unidade foram fatores decisivos. Mais do que as flechas indígenas ou as balas portuguesas, foi a discórdia entre nós que nos fez perder esta terra prometida. Singularidades. Capítulo 40. Ele conclui com um apelo à unidade e à fé verdadeira, como fundamentos para futuras conquistas. Comentário final. Entre a fé e o poder, um projeto inacabado. Esta última parte da obra de TV é um relato comovente da complexidade da colonização europeia no Brasil. Mostra que, além dos desafios naturais e indígenas, os próprios europeus carregavam suas divisões, que minavam seus projetos. A França Antártica, idealizada como um porto seguro para uma fé reformada e um modelo de sociedade, revelou-se vítima das rivalidades religiosas e políticas da Europa transbordadas para o Novo Mundo. TV, enquanto homem de igreja, narra com tristeza a perda da colônia, mas seu texto também registra o encontro de culturas, as alianças estratégicas e os primeiros passos do Brasil como palco de conflitos internacionais. Seu relato é, assim, um documento histórico e espiritual que ilumina o nascimento difícil do Brasil colonial, marcado pelo choque entre mundos, religiões e interesses. Resumo narrativo final. As singularidades da França Antártica de André TV. No meio do século XVI, quando as grandes potências europeias lançavam a conquista e colonização dos novos territórios descobertos, André TV, frade franciscano e cosmógrafo da corte francesa, viu-se motivado a participar e registrar uma das expedições que buscavam firmar uma colônia francesa no Novo Mundo. A França Antártica, situada na região que hoje corresponde ao Rio de Janeiro, era não apenas um sonho territorial e político, mas também uma missão de evangelização e humanismo cristão. A justificativa da viagem tinha múltiplos propósitos: expandir os domínios franceses, competir com Espanha e Portugal e ainda implantar uma fé cristã renovada em terras até então desconhecidas. TV, imbuído desse espírito, dedicou-se a documentar tudo o que viu e viveu, desde a natureza exuberante até os costumes e crenças dos povos indígenas. Ao aportar na Baía de Guanabara, o cronista francês foi recebido por uma paisagem que desafiava qualquer descrição simples. As terras que circundavam aquela baía pareciam verdadeiramente um presente do Criador, onde a geografia se manifestava em relevo, rios, climas, uma profusão de vida sem igual. As montanhas verdes, eretas como sentinelas, abraçavam as águas límpidas e abundantes, formando um cenário de beleza e fertilidade que, para TV, se assemelhava àquela terra prometida das Escrituras. Os rios que corriam em múltiplos braços, quase incontáveis, evocavam os 4 rios do Éden, simbolizando a bênção divina derramada sobre o território. O clima, por sua vez, combinava suavidade e vigor, longe dos extremos que marcavam os ambientes europeus, propiciando uma vida longa e saudável, segundo os relatos do viajante. Ilhas numerosas adornavam a baía, como ornamentos divinos, oferecendo abrigo e oportunidades para a fixação humana.
Além disso, a terra se mostrava rica em minerais, pedras preciosas e sal, recursos que aumentavam o valor estratégico e econômico da região. Para Tever, aquele cenário não era apenas natural, mas providencial, um palco ideal para o estabelecimento da civilização cristã europeia. Seguindo adiante, o frade centrou seu olhar na fauna que povoava aquela terra singular. Animais nunca antes vistos na Europa chamaram sua atenção, despertando tanto fascínio quanto espanto. O tatu, com sua couraça natural, a preguiça com seus movimentos lentos e a destreza dos macacos eram retratados com riqueza de detalhes, sinalizando uma biodiversidade extraordinária. As aves, em especial, pareciam encantar Tever, que não poupava palavras para descrever os tucanos de bicos enormes coloridos, as ararinhas e os colibris, cujas plumagens cintilavam com cores vivas e variadas. No reino aquático, peixes, boi e criaturas marinhas fantásticas ampliavam a sensação de um mundo quase mitológico, misturando realidade e lenda. No entanto, a visão de Tever não se limitava ao mero deslumbramento. Ele buscava entender a utilidade desses animais para o homem, avaliando sua carne, couros e outros usos práticos. No mesmo tom, observava serpentes, temidas mas parte de um equilíbrio natural, onde nem todas eram perigosas. Ao narrar a flora, sua admiração tornava-se quase religiosa. As árvores gigantescas que tocavam o céu, como as palmeiras e o pau-brasil, eram para ele não apenas recursos econômicos, mas sinais da generosidade de Deus. A mandioca, alimento básico dos indígenas, era descrita como uma dádiva nutritiva e versátil, e outras plantas tinham usos medicinais ou ritualísticos. Para Tever, a flora brasileira era um verdadeiro jardim do Éden, fonte de vida e beleza. Quanto aos povos indígenas, o relato de Tever se torna um mergulho na alteridade. Ele observa os tupinambás e outras tribos com uma mistura de fascínio, respeito e uma postura tipicamente eurocêntrica da época. A nudez dos indígenas é tratada com naturalidade e alguma surpresa, mas também como sinal de estado primitivo. A organização social dos indígenas se baseava em laços de sangue tribais, com um sistema de liderança respeitado, mas não absolutista, e uma forte ênfase na hospitalidade e na partilha. Curiosamente, Tever registra costumes que desafiam os valores europeus, como a poligamia e o compartilhamento de mulheres, entendidos no contexto local e não como atos imorais isolados. A alimentação dos indígenas, centrada na mandioca, na caça e na pesca, é vista com admiração pela habilidade e resistência física que exige. As cerimônias e rituais que envolvem caça e pesca demonstram um profundo respeito pela natureza e um conhecimento empírico dos ciclos da vida. A religiosidade indígena é descrita como um sistema complexo de crenças animistas e espirituais, mediado por pajés ou curandeiros que têm papel central na vida comunitária. Tever reconhece a sinceridade da fé indígena, ainda que a veja como superstição e desvio da verdade cristã. Ele descreve as práticas de oferendas, os cultos aos espíritos da floresta, das águas e dos ventos, e os ritos de cura e proteção, ressaltando a diversidade cultural e simbólica dos povos. Ao mesmo tempo, o frade condena duramente o canibalismo ritual, a prática guerreira extrema que chocou os europeus, mas que, para os indígenas, tinha sentido simbólico de poder e absorção da força do inimigo. Essa prática representa para Tever o maior obstáculo à evangelização e civilização, um sinal da barbárie a ser superada. No entanto, não são apenas os aspectos religiosos que interessam a Tever, mas também as expressões culturais, como a dança, a música e o corpo. Ele descreve festas e rituais onde o movimento e o canto são formas de comunicação e identidade coletiva, além de instrumentos de sedução e iniciação. Para ele, apesar da ausência de vestes, o corpo indígena é carregado de significados e linguagem, um sistema cultural distinto, ainda que distante da civilização cristã. O resumo da obra de André Tever mostra uma viagem que vai muito além da mera descrição geográfica ou etnográfica. Trata-se de uma tentativa de compreensão global, física, biológica, cultural e espiritual, de um mundo novo que desafia as categorias europeias. Sua obra é um testemunho das contradições do Renascimento, a busca pelo conhecimento aliado à vontade de conversão, o encanto pela natureza ao lado do juízo moral, a admiração pelo outro e a tentação do etnocentrismo. Tever não apenas registra, mas interpreta, oferecendo um relato que é ao mesmo tempo ciência, teologia e literatura. Por fim,
As Singularidades da França Antártica, de André Thevet, permanece como documento crucial para entender não apenas o Brasil do século XVI, mas também as raízes do encontro de culturas, os desafios da colonização e a complexidade da construção da identidade brasileira. O equilíbrio entre a precisão do olhar e a subjetividade do intérprete torna sua obra uma fonte rica e multifacetada, que transcende seu tempo e inspira análises até hoje. A obra As Singularidades da França Antártica, de André Thevet, se insere em um gênero literário muito particular do período do descobrimento e colonial do Brasil. Os relatos de viagem, as descrições etnográficas, a história natural e as primeiras tentativas de compreensão do novo mundo por olhos europeus. Com características semelhantes, que incluem a observação da fauna, flora, dos povos indígenas, seus costumes e muitas vezes um caráter de crônica e testemunho, podemos citar algumas obras. Obras literárias do período colonial, um descobrimento com características semelhantes. Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500, o documento inaugural da literatura brasileira. Uma carta descritiva ao rei de Portugal, de Manuel, sobre as terras recém-descobertas e os primeiros contatos com os povos indígenas. É o primeiro olhar europeu sobre o Brasil. 2. Viagem ao Brasil, 1557, de Jean de Lery. Contemporâneo de Thevet, também francês, Lery oferece uma descrição rica e detalhada da flora, fauna, especialmente dos costumes dos tupinambás da França Antártica. Sua obra é notável pela empatia e pela profundidade das observações etnográficas. 3. Duas Viagens ao Brasil, 1557, de Hans Staden, um aventureiro alemão que foi prisioneiro dos tupinambás. Seu relato é dramático e foca na cultura e práticas dos indígenas, incluindo o canibalismo ritual, com um tom de aventura e sobrevivência. 4. Diálogos das Grandezas do Brasil, 1618, de Ambrósio Fernandes Brandão. Esta obra é uma das primeiras a tentar uma descrição mais abrangente da geografia, recursos naturais e potencial econômico do Brasil colonial, sob a forma de diálogos. 5. História da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, 1576, de Pero de Magalhães Gândavo. Uma das primeiras histórias gerais do Brasil, descrevendo a terra, os habitantes, a flora, a fauna e a organização colonial. 6. Tratado da Terra do Brasil, c. 1570, e História do Brasil, c. 1571, de Gabriel Soares de Souza. Consideradas obras fundamentais, oferecem um panorama detalhado da geografia, economia, botânica, zoologia e etnografia do Brasil do século XVI, com foco na Bahia. 7. Sermões de Padre Antônio Vieira. Embora não sejam relatos de viagem ou história natural, muitos de seus sermões contêm descrições vívidas da realidade colonial, das relações entre colonos e indígenas e das paisagens, revelando o olhar aguçado sobre o Brasil da época. 8. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711, de André João Antonil. Este tratado econômico é uma fonte valiosa sobre a produção de açúcar, tabaco, ouro e outras riquezas do Brasil colonial, descrevendo as regiões produtoras, os métodos e a sociedade. 9. Viagem filosófica às capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, de 1783 a 1792, de Alexandre Rodrigues Ferreira. Um marco na história natural do Brasil. Essa obra detalha a flora, fauna e etnografia das regiões amazônica e centro-oeste, com ilustrações detalhadas no espírito das expedições científicas. 10. Coreografia Brasílica, 1817, de Padre Manuel Aires de Casal. Uma das primeiras grandes sínteses geográficas do Brasil, descrevendo suas províncias, cidades, rios, montanhas, produtos naturais e população, com base em diversas fontes e observações.